Olá, sou o pastor Alexandre, da comunidade cristã Ágape aqui em Portugal, e hoje eu quero ter uma conversa com você. Hoje eu tenho um tema muito importante e especial para você. Muitas pessoas se perguntam: eu estou dentro do tempo de Deus ou eu estou fora do tempo do Senhor? A respeito de perder o tempo de Deus, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, é possível sim perder o tempo de Deus, mas não é possível Deus perder o seu tempo na nossa vida. Por quê? Porque Deus tem palavras para as nossas vidas. E muitas vezes, quando nós não cumprimos e não andamos debaixo dos princípios de Deus, nós podemos sim perder o tempo de Deus. Vou dar um exemplo muito claro. Moisés é chamado por Deus para poder ir ao Egito e tirar todo aquele povo para poder ir para a terra prometida. Moisés faz isso, se cumpre essa palavra sobre a vida de Moisés, o tempo de Deus se cumpre sobre a vida de Moisés, o tempo de Deus se cumpre sobre a vida de todo aquele povo, ele tira aquele povo para poder entrar na terra prometida. Mas quando eles chegam diante da terra prometida, o povo começa a murmurar, o povo vê gigantes, o povo agora está rebelde contra Deus, desconfia de Deus e deseja voltar para o tempo dele lá do Egito. Deus faz o quê? Traz o povo de novo para o deserto. A Bíblia diz que toda aquela geração morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Seja, eles perderam o tempo de Deus. Está muito claro isso para nós. Mas percebe que todo o tempo de Deus na vida de Moisés, em levá-lo para cumprir a promessa, em tirar o povo do Egito e levar o povo depois de volta para a terra prometida, se cumpre na vida de Moisés e de todo o povo de Deus. Então, o tempo nós podemos perder, mas o tempo de Deus na nossa vida, ele nunca vai deixar de cumprir, porque Deus é fiel para cumprir com todas as suas promessas. Todas as vezes que nós não vivemos dentro dos princípios do Senhor, nós vamos perder o tempo de Deus. E todas as vezes que nós não vivemos o tempo de Deus, com certeza Deus vai levantar outra pessoa. Por quê? Porque nós somos substituíveis. Deus não. Deus não é substituível. Ele é insubstituível, né? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está fora do tempo. Ele fez o próprio tempo, é o criador do próprio tempo. Mas muitas vezes nós podemos perder sim. Um exemplo claro, Deus, através do nosso Senhor Jesus, veio à terra. Ele escolheu 12 homens para poder andar com ele. No final da história, um nega Jesus, que é Judas, perde o tempo. Ele é substituído. E nós cremos que ele foi substituído pelo apóstolo Paulo, porque no devido tempo ali, Atos capítulo 9, Jesus aparece para Paulo, chama Paulo. Paulo se torna um dos maiores apóstolos. E ele mesmo fala isso numa das suas cartas: eu sou apóstolo chamado fora do tempo. Então, foi substituído sim. Podemos ser substituídos quando não vivemos os princípios e quando não entendemos o tempo de Deus na nossa vida. Eu creio que todas as vezes que nós perdemos o tempo de Deus, eu creio que há possibilidade sim de voltar. E aí eu vou voltar à história da traição. Jesus, ele foi traído por Judas, mas também foi abandonado por todos os seus discípulos. O próprio Pedro, ele falou com Pedro hoje mesmo, você vai me trair, e antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. Pensa só, Pedro traiu Jesus, abandonou Jesus. Judas traiu Jesus e abandonou Jesus. Judas teve um fim em morte. Pedro teve a redenção em Cristo Jesus. Voltou o tempo. E ele cumpriu todo o propósito de Deus na vida dele através do tempo que ele viveu. Se afastou sim, Se pegar em João capítulo 21, vai dizer que Pedro voltou a pescar. Porque quando Jesus chama Pedro, Pedro está pescando. A partir do momento que ele negou Jesus e teve a ressurreição, mesmo que ele via Jesus ressurreto, a Bíblia diz que ele voltou a pescar. Então ele voltou o tempo antes que Jesus chamou. Jesus de novo tem que aparecer para Jesus, para Pedro, e dizer: Pedro,
Volta para o tempo de Deus, volta para o kairós de Deus, né? Porque nós andamos no nosso cronos, no nosso tempo humano, mas Deus anda no seu kairós, e o kairós de Deus nunca falha na nossa vida. Pedro volta para o kairós, se arrepende, tem reconciliação e vive um ministério poderoso, um ministério maravilhoso. Assim, sempre possibilidade de nós voltarmos para o tempo de Deus. E qual é a chave? Arrependimento. Quando nos arrependemos, Deus, né, apaga todo o nosso passado e começa uma nova história na nossa vida. Aí eu posso dizer para você que todas as vezes que nós erramos e compromete o nosso futuro com Deus, o caminho é o arrependimento, depois é a certeza que Deus tem o seu tempo destinado para nossas vidas. Eclesiastes capítulo 3 vai falar: há tempo para todas as coisas, né? Jeremias 29:11, ele vai dizer para mim e para você que o tempo dele é maior, é melhor, né? É perfeito, e ele vai nos trazer esperança na nossa vida. Então nós temos que ter o arrependimento, mas nós temos que ter a certeza, a fé, a esperança que o nosso Deus é fiel para cumprir o tempo determinado na nossa vida. Agora, uma coisa que nós podemos perceber, Tiago, é que não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. José tem um sonho aos 17 anos, mas ele só sobe ao governo aos 30. Então houve ali entre 14 a 13 anos para Deus alinhar o coração de José com o propósito para o qual ele ia viver. Então muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus, nós achamos que é o nosso tempo, vai se cumprir agora. Não. Talvez Deus está nos preparando, né, como fez com José, até chegar ao governo, para cumprir propósito. Existe o tempo certo, o kairós de Deus nunca vai falhar na nossa história.